E hoje não teve gol do Gabigol. Flamengo e São Paulo ficaram no 0-0 no Maracanã. Está interrompida a sequência de vitórias do Flamengo no campeonato. Eram 8, agora temos também um empate, mas a liderança está garantida. Você está vendo? Dá para você ver ali no Palmeiras pode nosso encostar. telão. O Palmeiras amanhã pode fazer 48 pontos. Pode encostar, bem encostado. É contra o Inter no Beira-Rio. Que, por sua vez, também tem a perseguição a aprofundar a vez no G4, porque com seus 36 pontos, ele precisa pegar o Palmeiras, para quem perdeu no primeiro turno, e ganhar no Beira-Rio, até como forma de afirmação do Odair, né? Sim. Do trabalho todo. E se o Inter não vencer, já podemos descartar o Inter do título. Acho que até está bem difícil mesmo vencer. É bem difícil hoje. Acho mesmo que vencer. O Inter quer primeiro, como disse o se Saraiva, você chegar- se consolidar no G4. Agora, você já descarta o quarto colocado da briga pelo título, hein? Vamos ao Maracanã. Nossa equipe já está pronta para participar conosco. Todo mundo abrigado da chuva que caiu no estádio, que caiu no Rio de Janeiro. Hoje está caindo em cima da galera do Rock in Rio também. Gustavo Villani, Ricardinho, Lédio Carmona, sejam bem-vindos ao Troca de Passes. Tudo bem, Barreto? Um abraço para os companheiros também, para o Saraiva, para o Lofredo. Pois é um dia atípico, né? Já nem vivemos o auge do inverno, mas 21 graus, 19 quando chegamos aqui ao estádio do Maracanã, muita chuva. Mesmo assim, 67 mil, mais de 67 mil torcedores dos grandes públicos do campeonato viram esse empate 0-0 entre Flamengo e São Paulo. Eu vou passar a vez da opinião, porque são os nossos especialistas. Eu só me adianto que eu esperava um jogo, apesar do gramado molhado, da chuva, eu esperava um jogo mais bem jogado. Tinha tanta gente boa em campo, o artilheiro do campeonato, laterais muito importantes no cenário do futebol, gente de Copa do Mundo, como o Juanfran, como o Daniel Alves. Depois entra o Felipe Luiz, também outro cara de muita importância, ex-companheiro do Juanfran, hoje adversário. Mas, enfim, não foi o que vimos. Um jogo de 45 faltas, muito acima das 28 faltas em média que temos no Brasileirão. Foi um jogo, para mim, muito picotado. Olá, Ricardinho, Lédio, boa noite. Olá, amigos. Picotado mesmo. 45 faltas, o juiz ainda travando mais do que poderia, o gramado pesado. Faltou também um pouco de inspiração, um pouco de criatividade dos dois lados. O Flamengo procurou mais o gol, é característica do Flamengo, vai atacar mais, vai ser intenso mais, mas sem o brilhantismo de outros jogos. Não foi uma atuação exuberante do Flamengo, por mais que merecesse vencer. Se você for somar tudo que o Flamengo fez no jogo, fez mais do que o São Paulo. O São Paulo tentou se defender bem e até conseguiu, se desarmou muito mais que o Flamengo. O São Paulo terminou com 44 desarmes. Nesse ponto, o São Paulo cumpriu o seu protocolo. Agora, a escalação inicial, até por necessidade do Jorge Jesus, uma hora ele teria que fazer a rotação, mudar um pouco o time para poupar jogadores, também atrapalhou um pouco o Flamengo, né? O Rafinha fez falta no primeiro tempo, o Felipe Luiz também, o Gerson também, tanto que ele usou os 3 jogadores no segundo tempo. Aí já tinha metade do jogo, o São Paulo já estava um pouco mais confortável em campo e esses jogadores até não entraram tão bem quanto em outros jogos, o Gerson principalmente. Enfim, eu acho que no final das contas ficou melhor para o São Paulo. A gente estava discutindo aqui, foi melhor para quem o empate? Ficou melhor para o São Paulo. O São Paulo busca ficar ali entre o G4 e o G6. E o Flamengo quer ser campeão, está na briga contra o Palmeiras, uma briga já polarizada contra o Palmeiras. Dependendo do que aconteça amanhã no Beira-Rio, ficou melhor para o São Paulo. Acho que já foi para o São Paulo, melhor para o São Paulo, independentemente do que aconteça no Beira-Rio. Ricardinho, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Guga. Um abraço a todos aí do estúdio. Lógico que eu esperava um pouco mais do jogo. Acho que da parte técnica, principalmente. Entendo o gramado molhado, pesado. Entendo a escalação inicial do Flamengo e, por incrível que pareça, não só o Gerson, como nós colocamos, apesar dele não ter entrado tão bem hoje, o Lédio colocou muito bem, mas principalmente os laterais, porque participam muito da parte ofensiva do Flamengo, e não por chegar à linha de fundo o tempo todo, não, mas principalmente como apoio na construção de jogada. Eles têm qualidade técnica, a bola roda, abre o meio, o jogador de meio sempre tem uma opção de abrir essa jogada, e acho que o Flamengo faz isso muito bem, e foi prejudicado um pouco no primeiro tempo, apesar de ter tido boas oportunidades. Contra um São Paulo que veio para, primeiro, inibir as ações do Flamengo, para, se possível, lógico, vencer o jogo, mas iniciando um novo trabalho, não perder. Acho que esse equilíbrio defensivo deu resultado. Acho que defensivamente, eu falei do Bruno Alves, que fez uma boa partida, rebateu bem, esteve bem posicionado. Acho que defensivamente o São Paulo, quando foi batido
teve no Volpi uma ou duas defesas importantes. O Flamengo teve já em outros jogos poderio ofensivo maior, mas eu acho que o empate ficou justo por um número de faltas, porque realmente o jogo foi muito quebrado, como a gente fala, né? Com 45 faltas é muita falta. Acho que a colocação do Felipe Luiz no final do jogo com relação a isso é importante e causa reflexão. E tem que partir um pouco dos jogadores também. Acho que não há necessidade do tempo todo de você ganhar tempo no jogo, caindo e fazendo com que a maca entre sem ter nenhum prejuízo físico maior. Agora, o São Paulo fica a expectativa de a continuidade do trabalho do Fernando Diniz. Como vai agora com um pouco mais de tempo, não se transforma um time de um dia para outro, mas como a equipe vai reagir. Acho que num primeiro momento, não perdendo, e acho que seguiu aquela rotina dele, né, de empates na estreia, né, ele estreou em outras equipes empatando, para que ele possa colocar aí sim as suas condições, enfim, a sua forma de trabalhar para o time. E o Flamengo que empatou o jogo de hoje, é o líder do campeonato. É bem verdade ter o jogo do Palmeiras ainda, mas não deixou de somar um ponto. É que o Flamengo vem ganhando com 100%, e principalmente dentro de casa, vencendo todo mundo, mas um empate contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, mesmo dentro de casa, não deixa de ser um resultado onde você acaba somando um ponto. Então, Barreto, o que é que vocês acham? O Led eu acho que foi pior para o Flamengo, mas o ponto do Flamengo deixa o Flamengo líder absoluto, independentemente do que fizer o Palmeiras. Nem que o Palmeiras vença, um jogo difícil no Beira-Rio, o Flamengo segue líder. Mas mesmo que perdesse, o Flamengo continuaria líder absoluto? Não. Pelo número de vitórias. Não, pelo número de vitórias, mas não é absoluto. Ele estaria empatado com o Palmeiras em pontos. Mas a questão do número de vitórias deixaria o Flamengo ainda em Sim, primeiro. ele não perderia, de fato, mas no critério de desempate. Eu vejo que é pior para o São Paulo o empate, porque Grêmio e Bahia... O Grêmio joga, inclusive, amanhã aqui no Maracanã contra o Fluminense. E o Bahia pega o Avaí como visitante. Mas quem pode perder com esse empate posição na tabela, e não é uma, pode até, né, podem ser duas posições, sim, é o São Paulo. É o São Paulo. Afinal, o empate é 0-0 para quem, Barreto? 0-0 para quem se der melhor no jogo de amanhã, né? 0-0 para o Inter se o Palmeiras ganhar 0-0 para o São Paulo se o Inter ganhar do Palmeiras e 0-0 para o Flamengo se o Inter ganhar do Palmeiras. É que tornando relativo, para mim, o 0-0 foi melhor para o São Paulo, foi 0-0 para o São Paulo nessa proposta, porque o São Paulo era o time que enfrentava o Flamengo encantado. O São Paulo era o time que tinha um treinador que estreava depois de um treinamento e 1h30 de conversa. Fora o que foi do meio de semana para cá, o São Paulo. Da semana, era o time que tinha empatado com o CSA, era o time que tinha um outro empate na sua casa. E diante disso, empatar com o Flamengo encantado do momento para o São Paulo é somar ponto. Para o Flamengo não chega a ser ruim, porque empatar ou ganhar do São Paulo em qualquer lugar é um resultado normal. E o Palmeiras amanhã tem um jogo que você não pode considerar que já tem 3 pontos a favor do Palmeiras. Mas se eu fosse dizer 0-0 para quem, é mais para o São Paulo. 0-0 contra o Flamengo no Maracanã é sempre um bom resultado para quem está jogando, para quem está enfrentando o Flamengo, porque é sempre muito difícil, estádio lotado, o time atualmente é muito bom, já é difícil quando o time não é tão bom. Quando é um time bom como esse, empatar no Maracanã é um bom resultado. Mas eu entendo o que o Guga falou, porque o São Paulo passou o Corinthians um ponto com esse ponto que fez hoje, mas o Corinthians tem 2 jogos a menos, além do Vasco. Amanhã tem a Chapecoense no meio de semana, é um jogo devido do Corinthians. E se aproximam com possibilidade de passar o São Paulo 2 times, mais o Atlético Paranaense. Então o São Paulo pode cair para o 8º colocado do campeonato e com o 9º chegando próximo. Agora, esse 0-0 diz também pouquinho de cada treinador, né? Fala, Lédio. Eu só acho o seguinte, o São Paulo conseguiu empatar contra o melhor time do campeonato, nesse momento léguas em relação aos outros, com um treinador que nem começou a trabalhar ainda. Sim. O Fernando Diniz não começou nem a trabalhar. Contigo. Ele começa a trabalhar, arruma um empate contra o Flamengo no Maracanã. No contexto, né? No jeito de jogar, já foi melhor do que na vitória contra o Botafogo, aqui mesmo no Rio, no último sábado, e muito melhor do que na derrota em casa contra o Goiás. Então ele trouxe um ponto e alento. E ainda nem começou a trabalhar. Por isso que eu acho que foi melhor. Claro que não é um desastre para o Flamengo, evidentemente não é um desastre para o Flamengo, independentemente do que aconteça
em Porto Alegre. Mas se você juntar todo o cenário, tanto que o Flamengo terminou em cima do São Paulo, louco para ganhar o jogo. Ele sabe que ele precisava ganhar o jogo. E a torcida do São Paulo vibrando. E o São Paulo ali, encolhidinho, querendo aquele pontinho para ele. Mas era isso que eu ia dizer São sobre Paulo. os treinadores. Fica lá, Barreto. Ó, nós estamos mostrando imagens do Fernando Diniz, né, que estreou no São Paulo. E eu não sei se... Eu acho que a minha desconfiança é de que tenha muito mais a ver com o fato de que ele acabou de chegar. É o primeiro jogo, é logo contra o líder do campeonato, um time que costuma abafar os seus adversários, é no Maracanã lotado, enfim. O professor Diniz armou um retrancão raiz no Maraca, hein? 10 atrás da linha da bola, o Pablo sozinho lá na frente para ver se arrumava um contra-ataque. Não é o estilão Fernando Diniz. Talvez isso seja positivo para a carreira dele. Será? Será que ele repensou seus conceitos? Então, acho que não. É mais pontual. Acho que mais pontual, mas o fato de você... Porque poderia muito bem a gente encontrar o São Paulo hoje, ele já querendo impor com 2 horas de trabalho o estilo dele. Seria equivocado. Agora, buscar um resultado contra o Flamengo 0-0, me parece que ele aceita situações novas. Embora no começo do jogo, não é, Guga, Ricardinho, Lédio... Eu até pedi para o Miguel separar imagens de 3 momentos... Nós temos, Saraiva, diz aí. 3 momentos bem no começo. Que estão no vídeo. Miguel Ien é o nosso editor executivo, para quem a gente faz as nossas encomendas. E aí eu estava vendo o jogo do lado dele e pedi, Miguel, olha só, o São Paulo provavelmente não vai conseguir fazer isso o jogo inteiro e não conseguiu, mas nas vezes em que conseguiu, o Flamengo perdeu naturalidade no seu jogo de passes desde a saída de bola. E aí, se você pensar na necessidade de quem vai enfrentar o Flamengo imediatamente, por exemplo, o Grêmio, quarta-feira, que tinha um integrante da comissão técnica no Maracanã vendo o jogo, se o Grêmio consegue fazer mais vezes, mais tempo, o que o São Paulo fez 2 ou 3 em 15 minutos do primeiro tempo, ele sabe que o Flamengo tem uma reação pior. Uma reação de quem acaba rifando a bola, com um desconto, André. Mas é difícil. Os laterais. É importante, os laterais. E o volante também. O volante com uma dificuldade imensa de sair com a bola. Esse era o outro lado da moeda que eu queria destacar. Eu disse que esse 0-0 fala sobre os 2 treinadores, né? Jorge Jesus relembrou hoje como era a vida na época em que ele chegou ao Flamengo, né? Foi. Não era, estava longe de ser uma vida difícil, mas não era uma vida como a de hoje, que ele tem esses 2 laterais de altíssima qualidade do futebol europeu. Ele até teve o Pablo Mari, né? Que também não estava quando ele chegou. E, na verdade, assim, se a gente for pensar num trio ali, essa linha formada por Rodinei, Pires da Mota e René, tem uma condição de saída, de apoio ao ataque muito inferior a Rafinha, Gerson e Felipe Luiz, que acabaram em momentos diferentes entrando no jogo, né, amigos? E assim, Barreto, o São Paulo se defendeu tão bem, é só um exercício de especulação, de imaginação, né? Mas eu, sinceramente, não sei se seria um outro jogo, se teríamos um outro placar, jogasse o Flamengo 90 minutos com todos os caras. Porque ele termina o jogo assim, pressionando o São Paulo, é verdade, mas o São Paulo rebatendo. O que tivemos assim de perigo? O Flamengo teve 19 finalizações, 7 chances claras de gol, que é pouco perto do que o Flamengo normalmente produz. E assim, o Volpi pega uma bola no chão do Rafinha que era cruzada, nem era pro gol. Um chute do Bruno Ele tentava, Henrique. não, e na sequência o chute do Gerson, cara a cara, Também. né? Que é na mesma jogada. Agora, o Antony sai na cara do gol, podendo rolar a bola pro Pablo, o Diego Alves pega uma bola difícil no chão. Então, assim, o que você acha? Eu acho que, primeiro, o Fernando Diniz reuniu o pessoal ontem e falou assim, olha, vamos treinar, vamos nos preparar para a gente poder marcar a saída um pouquinho do Flamengo, para justamente não dar a chance deles jogarem no nosso campo, porque o poderio ofensivo de movimentação deles é grande. Então vamos pressionar para justamente criar essa dificuldade para eles e não podemos perder. Nós estamos começando um trabalho, é importante a gente não perder. É lógico que é o São Paulo sempre vai buscar ganhar, mas nesse momento de desequilíbrio, nós não podemos ir lá. O fato da gente conseguir um ponto contra o Flamengo no Maracanã não deixa de ser para nós um grande resultado. Por isso, vamos arrumar aqui atrás, por isso, nas modificações, ele mudou um pouquinho a sua característica, acho que é pontual no jogo de hoje, porque ele tira um jogador de frente, de repente, um Tietê, coloca um Tietê do lado, né? Eu acho que o Tietê com o tempo vai acabar jogando no meio, porque ele precisa de dinâmica. O Diniz gosta do time dele de movimentação, de velocidade. Hoje ele não teve velocidade à frente. E não botou nenhum atacante no hoje ele não botou. Mas vai ter. Ele tem jogador para dar então, ele vai ter. Esse é um dos desafios dele, né? Porque ou ele vai ter intensidade e movimentação no meio,
né? E hoje ele não teve e não vai ter o tempo todo com o Hernanes e com o Daniel Alves, porque são jogadores que têm técnica, mas que não têm essa intensidade mais. Eles não vão bater e voltar o tempo todo. E você precisa daí ter do lado. Né? Você tem um habilidoso Antony do lado, né? Mas do outro lado hoje também. Ele tem o Raniel à frente, enfim, esse é o desafio dele. Mas o importante, eu acho que na cabeça dele era não perder esse jogo. Primeiro, nós vamos jogar com o líder, é importante a gente conseguir um ponto. Daqui para frente agora a gente vai ter mais treinamentos, vai ter, lógico, mais jogos também, mas com esses treinamentos colocar a filosofia dele, a forma de trabalhar, encontrar os jogadores, né? Você viu que ele não mudou muito a estrutura do time, né? Por quê? Porque foi só um treinamento, né? E você não consegue modificar nada, e nem deveria, porque senão ele acaba tendo um prejuízo ainda maior. Eu tenho um amigo que diz assim, viu, Barreto? Vocês da imprensa não diziam que ele só sabe atacar, que só sabe jogar. Hoje, o São Paulo, primeiro jogo só, se defendeu direitinho contra o líder do campeonato, viu, Barreto? Se defendeu direitinho, mas de um jeito que a gente não costuma ver o time do Fernando Diniz se defender, né? Agora tem uma contrapartida aí, Barreto. Uma hora a conta viria, e olha que ela não veio alta. Eu estou falando do Flamengo, que escolheu colocar os titulares e fez bem, eu também faria isso, mesmo contra o Flamengo, jogando contra o Grêmio daqui a 3 ou 4 dias. Mas hoje, claramente, para jogar aquele futebol de excelência, o Flamengo precisa, e se não for o Flamengo, o time que se dispuser a jogar, força, velocidade e explosão, também conhecido por intensidade. Se você tiver isso a menos, a excelência cai. E hoje teve erro de passe, hoje, no final do jogo, o cruzamento não subia, então